Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, não olhe para cima. Eu vou falar do filme que tem na atualidade, Não Olhe para Cima. E vou fazer alguns comentários, vou trazer algumas mensagens muito interessantes a respeito desse filme. O programa O Divã de André Kepp é transmitido pela rádio Vibe Mundial e depois postado no YouTube, Facebook e Instagram. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Hoje falarei sobre o filme Não Olhe para Cima, para trazer algumas mensagens que eu quero passar. Através do filme, o filme tem muitas mensagens codificadas, simbolizadas ou por metáforas. Acho que você está entendendo. Esse filme traz a história de dois cientistas e suas descobertas de um cometa que estava em rota de colisão para a Terra. Os cientistas foram interpretados por Leonardo DiCaprio, o ator que você conhece tão bem, e Kate Dibiasky. Fazendo um paralelo com a época atual, é como se alguns cientistas alertassem as pessoas a respeito dos perigos pelos quais a humanidade passa atualmente, a Terra, a humanidade passa atualmente. Quando penso nesses cientistas lá do filme, que estão alertando, imediatamente me lembro da doutora Judy Mikovits. Lembra dela? Ela escreveu um livro recentemente, logo no começo da pandemia, que se chama Praga da Corrupção, ou em inglês Plague of Corruption. Eu não sei se já temos em português, mas a versão em inglês você consegue, inclusive pelo Kindle e tudo mais. E me lembro também dos Médicos por la Verdade, ou Médicos pela Verdade, que são médicos independentes. Então, esses cientistas independentes que estão falando, denunciando e tentando trazer à tona tudo o que está acontecendo no mundo. Claro que o perigo atual não é um cometa em rota de colisão com a Terra, mas é uma série de perigos. Então, temos vários perigos na atualidade, dos quais precisamos nos defender. Primeiro, um vírus que pode ter sido feito em laboratório. Na minha opinião, já temos provas mais do que suficientes que ele foi feito em laboratório. Uma das questões é a patente dele e outras questões tantas, né? Mas esse é um perigo. Agora, a pandemia já na Inglaterra já tá se declarando que ela vai acabar e tudo mais, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Segundo perigo, aproveitar da pandemia para destruir pessoas, economias, países, empresas. Isso também foi muito grave e é muito grave ainda. E terceiro, controle da população. Então, como eu falei no último programa, não existe privacidade mais, né? Então, controle total da população. Bom, como eu disse, como na Inglaterra já declararam o fim da pandemia, para alguns dias daqui adiante, talvez outros países façam o mesmo. E agora teremos a chance de investigar tudo o que aconteceu. Durante a pandemia, não pudemos investigar muita coisa porque estávamos no meio de todo esse processo e muitas investigações surgiram, mas agora vamos ter certezas, nós vamos ter comprovações de tudo. Voltando para o filme Não Olhe para Cima, a grande mídia, representada lá por dois jornalistas de televisão, dois âncoras de um telejornal, a grande mídia não levou a sério esses cientistas. Então eles foram lá entrevistados e eles faziam piadinha, brincadeira com esses cientistas.
Como atualmente, né, essa grande mídia não leva a sério os cientistas que estão preocupados com o que acontece no mundo. E a grande mídia diz que esses cientistas estão com teorias da conspiração. Não, não está acontecendo nada. É tudo teoria da conspiração, né? Não, fazem piada, né? Como se fossem malucos, né? Então, no filme isso ficou bem claro, né? Então eles levaram um assunto sério e os apresentadores ficavam lá fazendo piadas, né? A grande mídia, no filme, né, ridicularizava esses cientistas como ridiculariza, na atualidade, vários cientistas e estudiosos que estão preocupados com o que os poderosos fazem atualmente com a população. Então, falam de tudo, fake news, falam que é teoria da conspiração, que são paranoicos, que são malucos e tudo mais. Mas são cientistas geralmente muito sérios, alguns são prêmio Nobel, que estão estudando e muito preocupados com uma série de fatos que acontecem na atualidade. No filme Não Olhe para Cima, os cientistas alertaram também a presidente dos Estados Unidos, né, representada pela Meryl Streep, né, então, uma participação especialíssima, né, da Meryl Streep, que a princípio não os levava a sério também. Então, estava ouvindo os dois cientistas, falando, não, vou pensar. E eles dizendo, não, mas tem um perigo iminente para o planeta, não é, vamos pensar, temos que tomar medidas, né? Mas levando na brincadeira, não levando muito a sério. E logo cria-se dois grupos políticos lá no filme, né? Os que olham para cima, ou aqueles que encaram a verdade, que querem ver o que está acontecendo no mundo. E os que não olham para cima e não veem nem um cometa no filme, evidentemente, mas na atualidade nem os perigos que tem no mundo, né? Que nós precisamos enfrentar. E nós precisamos lidar com essas situações complicadas que existem no mundo. Não adianta a gente se alienar e fingir que nada está acontecendo. Esse trecho do filme mostra posições políticas diferentes. Uma que aceita ver a verdade e outra que acha que tudo é teoria da conspiração. E que diz, não está acontecendo nada de ruim, está tudo certo, né? Os poderosos ficaram bonzinhos de repente, né? Nunca foram e agora ficaram bonzinhos, né? Então, mostra essa politização de um assunto que deveria ficar numa discussão séria, científica, de estudiosos, de pessoas que levam a sério esses assuntos. Na atualidade ocorre o mesmo. Um grupo político alerta para o perigo que os poderosos representam para todos nós. Então, um determinado grupo, que se identifica de forma política XY, tá? Alerta para esse perigo. E o outro grupo, né, que também se coloca como A ou B, acredita que tudo é mera teoria da conspiração, que o mundo está em paz, está tudo tranquilo, as coisas estão acontecendo de forma tranquila. Então, há uma politização de assuntos que não deveriam ser politizados, mas vistos de forma séria, científica, deveriam ser vistos pelo menos de forma séria, né? Se não científica, pelo menos séria. Eu não vou ser spoiler e contar o fim do filme, em momento algum. Não quero ser spoiler, até porque vale a pena você assistir, é um filme muito interessante. Mas apenas escreverei outro trecho muito revelador que também chama muito a atenção. No filme, num determinado momento, parece que estão levando a sério os cientistas e mandam uma série de foguetes para destruir o cometa. Então lançam vários foguetes simultâneos para destruir o cometa. Só que no meio da trajetória os foguetes voltam para a Terra
Porque um poderoso solicitou. Então, um poderoso que mandava na presidente, olha o simbolismo disso, né? Os poderosos econômicos mandam nos poderosos dos poderes políticos. E isso todo mundo sabe, né? Então, chame esses poderosos do nome que você quiser, donos do mundo, nova ordem mundial, do jeito que você quiser. Mas são os poderosos econômicos mandando nos poderosos políticos. Esse poderoso, né, do filme mandava na presidente, mostrando que os donos do mundo, ou poderosos, que detêm o poder econômico, mandam naqueles que têm o poder político. Então, são aqueles poderosos que mandam nos políticos, né, que estejam como, por exemplo, prefeitos, governadores e tudo mais, né? Então, mandam nesses políticos de uma forma muito direta, porque é o poder econômico que sustenta, de certa forma, o poder político. E o filme mostrou isso muito claramente, né? Agora, qual foi o argumento do poderoso para não destruir o cometa? Então, que argumento ele soltou, né? Porque o cientista ficou indignado. Bom, finalmente vamos salvar a Terra e mandar aqueles foguetes, e de repente o poderoso dá uma ordem de comando e os foguetes voltam. Tudo isso eu estou falando do filme Não Olhe Para Cima, né? Você que sintonizou agora pode estar estranhando o tema, mas eu estou comentando o filme Não Olhe Para Cima. Qual foi então o argumento do poderoso que não quis destruir o cometa? Ele dizia que o cometa tinha metais raros e preciosos e que todos ficariam muito ricos se retirasse esses metais do cometa. Ou seja, só pensando na questão do dinheiro o tempo inteiro, né? E o cientista disse, bom, mas que adianta o cometa ter esses metais se ele destruirá a Terra? Ou seja, que adianta ter tudo isso se vai destruir a Terra e a gente não vai mais viver? Então, trouxe esse questionamento naquele momento. Bom, ninguém ouviu o cientista novamente, né? Agora, assistam o filme para saber o final. Não vou ser spoiler aqui e falar o final do filme. Acho que é muito chato isso. O importante é que o filme descreveu muito bem a sociedade atual. E a gente pode chamar de metáforas, de símbolos, com recursos que são próprios de filmes, né? Então, mostrou, por exemplo, os poderosos econômicos que mandam no mundo e fazem muitos estragos, né? Então, mandar que os foguetes voltassem e, na verdade, com isso, colocar em risco toda a humanidade. 2. Cientistas e estudiosos que são vistos como teóricos da conspiração. Quer dizer, tem muitos cientistas que estão dizendo, olha, estou muito preocupado com a situação política do planeta, estou muito preocupado com algumas injustiças que estão acontecendo no planeta, estou muito preocupado com um controle social muito exagerado. Basta assistir George Orwell, né? O livro 1984 também foi lançado como filme. E essa é uma dica muito interessante. Se você não quiser ler o livro 1984, você tem o filme. E o filme ilustra muitas situações que, pelo que você vai perceber assistindo o filme, você vai ver que corresponde à época atual. Então, 1984 fala de uma sociedade distópica. E a sociedade atual está assumindo essas características, com controle da população, não tem mais privacidade, uma situação de forçar a população a tomar esta ou aquela atitude. Então, uma situação muito esquisita, que agora, como eu disse, a Inglaterra já declarou que é o fim da pandemia, outros países europeus vão declarar e vários países do mundo vão declarar. E aí vamos ter o final da pandemia e vamos observar
tudo o que aconteceu e vamos também investigar tudo o que aconteceu. E terceiro, muitas destruições acontecendo no mundo por causa desses poderosos, por causa do que nós estamos chamando de nova ordem mundial, ou muitas vezes chamamos de os donos do mundo. Então, muitos desmandos que eles estão fazendo na atualidade. Mas eu quero dar uma dica para você muito, muito, muito especial. Você sabe que todas as quartas-feiras tem um outro programa, o Divã de André Kepp, que eu apresento com a Rosana Kepp. Antes esse programa não era ao vivo e atualmente ele é ao vivo. Então eu estou todas as quartas-feiras. E antes ele era apresentado às 23h30. Então eu já apresentei 3 com a Rosana Kepp nesse horário, das 23h30. Agora vou apresentá-lo às 22h30. Então, nesta próxima quarta-feira da semana que vem, você já vai assistir o programa às 22h30. E lembrando que a Rosana Kepp atende adolescentes, jovens e adultos, né? Tem um atendimento especial a adolescentes. Eu só vou passar o telefone de contato, é o 97191 7232. 97191 7232. E ela estará, então, na próxima quarta-feira, às 22h30, apresentando o programa O Divã de André Kepp. E vamos só reforçar o horário. Você que está acostumado a assistir 23h30 ou 11h30 da noite, olha, agora é 10h30 da noite, agora é 22h30. Tá? E com temas psicológicos muito interessantes, com temas que vão te agradar bastante e vão te permitir conhecer um pouquinho mais da mente humana, do cotidiano, da vida psicológica cotidiana. Então é muito, muito, muito interessante e é um horário muito legal agora, né? 10h30 é aquele horário que dá para refletir um pouquinho mais, dá para pensar um pouquinho mais nas coisas. Então, olha, de novo, quarta-feira que vem, em vez de 23h30, olha aí, 22h30, o meu programa com Rosana Kepp, sempre trazendo temas psicológicos muito importantes. Bom, finalizando, eu falarei da expressão não olhe para cima de um jeito que o filme não falou, que o filme não foi por este caminho, mas aqui eu estou numa expressão livre e decidi ir por esse caminho. Se nós estudarmos a expressão não olhe para cima no sentido metafórico ou simbólico, não olhar para cima significa não olhar para a inteligência suprema. Não olhar para o ser supremo, Deus. Não olhar para cima, para o Deus superior a nós. Sem olhar para cima e se inspirar na inteligência suprema, não há como resolver os nossos problemas do dia a dia. Então, não olhe para cima é uma forma de você não olhar também para a inteligência suprema, para a espiritualidade, para Deus. E com isso você não consegue resolver uma série de problemas na sua vida, né? E eu vou falar agora com alguns códigos, né? O filme tinha códigos, né? E eu vou falar com alguns códigos para que alguns entendam o que eu vou falar, outros não tanto, né? Então o código é para isso. Vou falar agora com alguns códigos que muitos entenderão. Olhe para cima e decrete harmonia, paz e prosperidade para você e para a humanidade. Então, olhe para cima e decrete harmonia,
paz e prosperidade para você e para a humanidade. Decrete o melhor para você e para o mundo. Mas olhe para cima, porque sem Deus não somos nada. Com Deus somos tudo. Então olha essa frase. Mas olhe para cima, porque sem Deus não somos nada. Com Deus somos tudo. Aqui eu quero falar um pouquinho dessa questão do ego. O ego no sentido junguiano, não é o ego no sentido freudiano, né? Freudiano é de Sigmund Freud, junguiano é de Carl Gustav Jung. O ego no sentido junguiano é o seguinte, aquele eu vaidoso, é aquele eu que se acha grande coisa, é aquele eu narcisista que todos nós temos em nós mesmos. Este eu muitas vezes nos atrapalha, porque ele fica tão grande dentro de nós que nós não ouvimos a grandeza da vida, a grandeza de Deus, a grandeza da natureza, a grandeza do universo, que é muito maior do que nós, a grandeza do cosmos. Então, muitas vezes nós temos um processo de narcisismo muito grande e precisamos ter uma ferida narcísica, olha que termo lindo da psicanálise, né? Uma grande ferida narcísica para que vivamos a vida de uma forma plena. Porque aí sim, com essa ferida narcísica, estraçalhando o nosso ego, é que nós podemos, diante da nossa pequenez humana, ouvir a inteligência superior. Senão nós não ouvimos a inteligência superior, não olhamos para cima e ficamos na nossa pequenez. Uma pequenez agigantada por uma visão falsa do ego. Então, o nosso ego, muitas vezes, é o nosso grande inimigo, o nosso narcisismo. E isso nos atrapalha muito. Então, realmente, esse trabalho com esse ego junguiano, né? Não é o ego freudiano, é muito importante. Porque é descobrindo, né, toda a pequenez do nosso ser que nós nos unimos ao todo. E aí eu vou trazer de novo uma frase que vai ser muito esclarecedora. Eu vou falar pela terceira vez. Mas olhe para cima, porque sem Deus não somos nada. E com Deus somos tudo. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.